As verdadeiras testemunhas de Jesus, elas não param, elas continuam sempre a obra de Deus. As testemunhas são aqueles que deram ouvidos às palavras de Jesus e agora são cheios do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Dando sequência a uma mensagem que já há alguns dias tenho trazido aqui, no livro de Atos dos Apóstolos, aprendemos por estes dias que quando Jesus partiu, ele veio primeiramente, antes de subir ao céu, 40 dias ensinando coisas do reino do Senhor, o reino de Deus, ensinando, curando, libertando, e também ele deixou claro que eles deveriam ficar unidos em Jerusalém, não se afastar da igreja, não se afastar e ficarem unidos. Pedro, então, precisa fazer uma reunião e reúne ali as pessoas que seguiam Jesus, eram cerca de 120 pessoas. E aí, então, acontece que Matias, eles oraram a Deus e escolheram Matias para ocupar o lugar de Judas Iscariotes, que havia se enforcado e havia morrido. Então, agora continuamos aqui no capítulo 2, que é o momento do Pentecostes, que é o momento de que eles são cheios do Espírito Santo. Capítulo 2, o versículo 1 diz assim: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, lugar de unidade, lugar de união. E de repente, veio do céu um som. Eu vou ler muito claro, como, tá? Como, não era, mas como de um vento veemente e impetuoso. Era como se fosse. E ele diz: e encheu toda a casa em que estavam assentados. Veio esse som, veio do céu, e foram vistas por eles. Eles conseguiam ver línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Vamos lá. Vamos partir de um princípio, eu quero que você dê atenção, é um assunto que as pessoas criticam, as pessoas muitas vezes falam daquilo que não compreendem, e eu quero deixar para você esse mesmo ensinamento que aprendi com nossa liderança, o missionário R.R. Soares. Ele tem até um livro falando disso, tem também muitas mensagens falando disso, que o Espírito Santo, quando encheu o coração destes discípulos, quando eles foram cheios, lembre que está descrito, como um som, eles tinham como se fossem essas visões. Isso não aconteceu fisicamente. Para você entender, imagine que algumas pessoas dizem que para que elas sejam cheias do Espírito Santo, ela tem que ver um vento bater nela, ela tem que ver um sopro bater nela, ela tem que ver uma bola de fogo na frente dela, senão ela não é batizada no Espírito Santo, que nós chamamos, nesse linguajar, batizada, ou seja, ela concebe o Espírito Santo em sua vida. Então, compreendendo o que está acontecendo aqui, eles dizem, a Bíblia diz, como, quer dizer que não era fogo, não era o vento batendo que levantaram eles. Isso aqui era algo espiritual. Eles sentiram como se fosse isso. E a Bíblia fala que logo após eles serem cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar outras línguas. Nesse momento específico, o falar em outras línguas eram outros idiomas. Eu vou lhe explicar uma coisa, porque quando eles começaram a falar com outras línguas, a Bíblia fala que estes homens estavam em volta ali vendo tudo o que estava acontecendo. E quando eles ouviam o que estava acontecendo, eles falavam pasmados: como podem estes homens falarem as nossas línguas das quais nós temos? Porque ali tinham várias pessoas que falavam de várias línguas, que tinham várias formas, dialetos de fala, e eles, enquanto cheios do Espírito Santo, falavam de coisas que eles também entendiam na sua linguagem. Aí lá no versículo
de número 7, fala assim: e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, eles começaram a falar um para o outro, pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Aí vem partos, medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Judeus, você sabe quem é. Os prosélitos são os judeus convertidos a Cristo, os judeus que já estavam convertidos ao Evangelho de Jesus. E cretenses, árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? Que quer isto dizer? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Bom, então entenda, sempre vai ter a pessoa que vai duvidar, sempre vai ter a pessoa que vai zombar, sempre vai ter a pessoa que vai querer, fazer chacota, vai querer fazer zombaria, porque vai achar que essas pessoas estão loucas pela forma que elas falam. Eu já vou falar do dom de línguas, aliás, se eu conseguir chegar aqui no capítulo, mas o dom de línguas é uma linguagem da qual ninguém compreende dos seres humanos. É uma linguagem de um contato que você tem com Deus. Aí daqui a pouco nós falamos mais disso. Mas aqui eles começaram a dizer: esses homens estão loucos. Esses homens passaram a manhã toda bebendo. Eles estão embriagados, eles estão alucinados pela bebida. Por causa que toda essa gama de pessoas, toda essa classe, todas essas pessoas que tinham falas diferentes, idiomas diferentes, conseguem entender os galileus falando exatamente sobre as grandezas das coisas de Deus, falando do céu, falando de coisas que não está descrito na Bíblia, mas falar das grandezas de Deus é de milagres, falar das coisas do céu, falar da salvação, coisas que eles falavam e eles nos seus idiomas compreendiam, eles entendiam o que era dito. Mas alguns, por não darem crédito, por não crerem que aquilo era uma ação do Espírito Santo, começam a dizer: estão bêbados. E eu vou dizer para você que, infelizmente, essa palavra eu digo que as pessoas, é triste falar, mas quando a pessoa não crê, ela não acredita, quando ela não dá crédito àquilo que está escrito na palavra, ela prefere zombar do que dar crédito e crer e também ser cheia do Espírito Santo. Olha o que diz o versículo 14, aqui o Pedro começa um discurso. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, ou seja, visível, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos, minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu, sinais debaixo da terra, sangue, fogo, vapor, fumaça, e assim por diante. Eu não vou falar porque aqui ele começa um discurso, ele fala de Davi, ele fala de Moisés, ele dá ali uma direção que essa palavra, essa direção dada pelo Pedro faz que as pessoas abram o coração. Porque não há como negar a eficácia da direção dada por Jesus. Ele disse: olha, fiquem aqui unidos, pois eu vou partir e vou enviar a vós o meu Espírito Santo. E nesse dia, lembrando que foram 120 pessoas, ou quase 120 pessoas que foram cheias do Espírito Santo, se para 120 pessoas tinha uma gama de pessoas maior ainda para poder zombar, então sempre pense que normalmente nós não vamos ser muitos, nós nunca vamos estar naquela posição de grandeza de querer bater de frente com ninguém, nós só temos que falar e pregar. E a pregação do Evangelho, as falas de Pedro agora, não é uma fala de um homem simples. Porque o que é a fala de um homem simples? Que fala, muitas vezes, sem ter um discernimento profundo do que fala,
como posso dizer para você que a gente estuda, a gente se esforça, mas quem fala o coração das pessoas é o próprio Deus. Quem dá atenção ao coração da pessoa, enquanto o pastor prega, quem fala com você é o próprio Espírito Santo. Então, nessa primeira pregação, logo após ele ser cheio do Espírito Santo, agora ele recebe uma autoridade. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela recebe a autoridade do céu para então impor a palavra, e essa palavra então ter a boca da pessoa que prega ser usada para que então a pessoa que ouvir, ela possa ser impactada pelo Espírito Santo. E eu vou pular um pouquinho aqui, porque senão a gente vai ler muita coisa, e vou lá no versículo 37. Que é onde começa então, as pessoas começam, como diz, começa a pipocar. As pessoas começam a falar, viu Pedro, como é que eu faço? Como é que eu faço esse negócio aí? Pedro, me diz aí como é que é. Porque eles começam a entender que aquilo que está acontecendo com essas 120 pessoas é algo do Espírito de Deus, é algo do céu. E aí então, elas também querem isso. Versículo de número 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram para Pedro e aos demais apóstolos: que nós faremos então, os varões irmãos? Então quer dizer, eles ouvindo essa pregação, depois de Pedro dar um grande discurso, explicar sobre Davi, explicar sobre o profeta Joel que tinha profetizado, dizendo que esse dia aconteceria, que eles seriam cheios do Espírito Santo, que eles falariam novas línguas, que eles receberiam essa capacidade de Deus. Então, eles contra as promessas, contra as profecias, contra as palavras já ministradas desde sempre, desde Abraão, Moisés, desde sempre se falavam da vinda de Jesus e que ele viria para salvar o seu povo. Então, eles dão crédito, porque contra os fatos não há argumento, porque tudo foi detalhado exatamente como Deus prometeu, foi se cumprindo e se cumpre até hoje a sua palavra. Aí então eles perguntam, então tá bom, Pedro, o que nós temos que fazer então? Já que nós somos pessoas que estávamos contra, veja que é muito importante você guardar o que eu vou te falar agora. A pessoa que falava mal vai ser a pessoa que mais vai querer Jesus. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar ou falado, porque esses pastores são ladrão, porque essas igrejas não prestam, porque esses crentes não sei o quê, porque não sei o quê. Veja que quem está perguntando, Pedro, o que nós fazemos? É as mesmas pessoas que estavam dizendo que eles estavam bêbados. Quer dizer, a pessoa vai mudar o parecer dela à medida que a pregação entra no coração. Enquanto você escuta a pregação, a palavra vai fazendo o seu coração ser quebrantado, você vai entendendo que você está errado, e aí então você quer andar como também está andando os discípulos de Jesus, como o próprio Jesus. Aí o Pedro responde, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus. Eu deixo até um ponto aqui, um parênteses aqui para nós, porque há pessoas que dizem que tem que se batizar as pessoas em nome de Jesus. Deixa eu explicar para você uma coisa. O próprio Jesus Cristo, com a boca dele, disse que nós temos que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o batismo legítimo vindo da boca de Jesus. O que o Pedro está dizendo é, o batismo no nome de Jesus significa o batismo na ordem dada por Jesus. Não misturemos as coisas para que a gente não fique muitas vezes levando em consideração algo que muitas vezes é só você compreender. Quem falou como era o batismo? Não era Jesus? Que se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Ponto. Então fique com a palavra de Deus. Jesus disse que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é o que Jesus falou. O Pedro está dizendo as mesmas coisas, porém ele diz batizados no nome de Jesus, significando na ordem que Jesus deu. Amém? Continuando. Em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, uma premissa, uma base para você ter no seu coração. A pessoa, o Espírito Santo de Deus, ele virá sobre uma pessoa que ela é convertida. Uma pessoa que ela foi batizada, arrependida dos seus pecados, agora como nova criatura, entendendo que não é uma via de regra, mas pensando que a mudança de muitas pessoas parte depois do batismo, parte da conversão, do arrependimento, porque batismo significa arrependimento.
O batismo significa esquecer o passado, deixar o passado de lado, é mergulho. Batismo é mergulhar a pessoa na água, não é colocar um pouquinho de água na cabeça, não. Mergulho, e quando a pessoa reconhece, eu sempre digo, crianças não são batizadas porque crianças não têm entendimento do seu pecado. Me lembro quando era criança que minha mãe falava, até 7 anos você é anjo, eu falei, depois dos 7 vira demônio? Como é que é esse negócio aí? Minha mãe me falava isso quando era criança, até umas pessoas que ainda ensinam assim, até 7 anos a criança é anjo, depois vira demônio, depois dos 7 anos, daí como é que é esse negócio aí? Ah não, pastor, isso aí quer dizer na inocência da criança, não é isso não. Todo ser humano é concebido no pecado. Por isso, o ser humano precisa ter entendimento, reconhecer o seu pecado e aí sim ser batizado, então cheio do Espírito Santo. Espero que você tenha entendido. Versículo 39. Porque a promessa vos diz respeito de vós, quer dizer, ele não traz para si primeiro ele fala, olha, essa promessa é para vocês, a vossos filhos, pensa comigo, irmãos, que quer ganhar alguém, fale bem dos filhos de alguém. Fale bem, agora quer matar alguém, mate os filhos de alguém na boca, ou com palavras, ou com pensamentos. E ele diz a vossos filhos, a todos os que estão de longe, tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. Então, a promessa para quem está ouvindo agora, você está me ouvindo agora, essa palavra é para você. Você pode falar amém? Essa palavra é para você. Essa palavra é para mim. Eu creio, amém, Jesus, essa palavra é para mim, para os meus filhos, para tanto quem está perto de mim, quanto quem está longe de mim. Essa palavra, ela alcança todos, independente da etnia, independente da raça, da cor, se ele é moreninho, se é branquinho, se é ruivinho, se é loirinho, independente da cor, independente de onde ela nasceu. Pastor é asiático, pastor é africano, pastor é americano, pastor independente de onde seja. De onde esta pessoa nasceu, europeu, de onde for, independente, pastor, mas essa pessoa de direita, essa pessoa de esquerda, essa palavra é para todo mundo, porque nós somos do céu, essa palavra é para todos. Então, todo que arrepender-se, for batizado, será salvo, diz o Senhor. Versículo de número 40. E com muitas outras palavras, isto testificava e exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa, dessa geração má. De sorte, ou seja, depois dessa pregação do Pedro, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Aleluia! Eu fico pensando que esse caso direto aqui, vamos pensar aqui, que essa pregação está acontecendo logo após eles terem sido batizados pelo Espírito Santo. O dia de Pentecostes narra o dia que o Senhor Jesus deixou claro para eles que ficassem unidos na mesma casa de oração, não se afastassem da igreja, não se afastassem de Jerusalém. E ali então, quando eles ouviram a palavra do Senhor, eles foram orar. Chamaram Matias para agregar ali então a cúpula dos 12 discípulos, 12 apóstolos, e aí então, quando eles são cheios do Espírito Santo, fora da casa, tinham 120 pessoas buscando ser cheias do Espírito Santo, e 3.000 pessoas, se 3.000 se converteram, porque não foram todas, imagine que haviam milhares de pessoas que estavam do lado de fora para criticar, para apontar, para reclamar. Quer dizer, então, é descabível o número de pessoas que apontam. Talvez você seja essa pessoa que aponta, que condena, que discrimina, que não aceita. Mas pense que 120 pessoas imbuídas de uma fé verdadeira, cheias da graça de Deus, recebem o Espírito Santo. Em uma pregação de um homem, que eu posso dizer para você, chucro, um homem simples. O Pedro era um pescador. Eu não quero que você me interprete mal nas minhas palavras, também não quero ser errôneo no que vou falar, mas um homem, como daqui a pouco vamos aprender, indouto, sem estudo, sem teologia, sem faculdade. Ele não passou pelo crivo das faculdades, ele não passou pelas grandes renomadas escolas de Roma, ele não passou pelas escolas da Grécia, ele não passou pelas escolas dos fariseus, ele não passou por essas escolas. Ele passou pelo crivo de bater de frente com Jesus
e ver o miserável do homem que ele era. E a partir dali, ele passou a pregar a Cristo ressurreto, a pregar o Cristo vivo. E ali você vê que essa pregação foi tão profunda, mas foi tão profunda porque não foi uma persuasão de alguém sábio, foi a persuasão do Espírito Santo movendo o coração de quem ataca, de quem é contra, de quem abomina o Evangelho, de quem é contra as coisas de Cristo, de contra aquele que é contra o cristão. E agora eles recebem uma direção tão profunda, tão verdadeira e tão sincera da parte do Senhor, que eles então, em 3.000 pessoas vão ser batizadas. Eu acho que o Pedro até ficou com dor no braço de tanto batizar a gente nas águas. Entrava, mergulhava seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Daqui a pouco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim 3.000 pessoas foram batizadas. Aleluia! Essa é a igreja de Jesus. Começou do jeito que era e tem que ser assim até hoje, cheios do Espírito Santo. Porque a pregação do Pedro só tem essa potência agora para alcançar os corações, porque ele tem o Espírito Santo. Enquanto você não é cheio do Espírito Santo, você não tem discernimento, você não consegue falar de maneira que os corações se quebrantem. Bom, deixa eu passar para a segunda parte, senão o pastor não consegue terminar. Lá no versículo de número 41, novamente eu vou ler: de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Deixa eu até usar um texto aqui, a partir do 42 até o 47, há algumas pessoas que dizem que a igreja de Cristo, ela é um tanto quanto socialista, tá? Eu até quero dizer para você uma coisa: não tente misturar as coisas, tá? Não tente querer usar as coisas de Deus para poder usar da politicagem, porque diz o 42, e perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes, todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Então algumas pessoas usam estes versículos para dizer que eles vendiam tudo e deixavam tudo em comum junto, quer dizer, ninguém tinha nada, mas tudo que tinha era para todo mundo, com a intenção de dizer que, em via de regra, essa é a melhor forma de viver. Você sabe por que eles viviam assim? Porque nessa época que eles se converteram ao Senhor, os judeus, as pessoas não faziam negócio, eles não conseguiam comprar, não conseguiam vender, porque estas pessoas, elas eram contra. Então criava-se um ambiente hostil, então eles tinham que se reunir. Porque por exemplo, até hoje é assim, os mais velhos, acho que até o meu amigo Silvio, que já tem 50 anos já de cristão, deve ter ouvido falar muito disso. Por exemplo, você deve ter ouvido falar de pessoas que depois que se converteram, o pai disse: você não é meu filho mais. Quantas pessoas você já viu falar de um irmão que depois que se converteu, a irmã não fala com você mais porque você é cristão, porque você crê no Evangelho? Desprezou você, não te chama você nem para poder almoçar na casa dela mais, por causa que ela diz que agora você é crente. Você deixou nossa religião, você deixou a religião do pai e da mãe, então por isso você não presta. Olha que coisa mais podre. Eu não tenho outra palavra. Eu vou dizer para você sobre essa religião, como não me tenha por mal, mas olha, eu cuspo em cima dessa religiosidade. Não me tenha por mal no que eu vou falar, mas se eu não consigo amar as pessoas, por mais que ela entenda de uma forma diferente de mim, que tipo de cristão que eu sou? Que tipo de cristão você é? Então veja que essas pessoas tiveram que fazer isso, eles tiveram que se reunir para que os seus irmãozinhos em Cristo, os convertidos, não morressem de fome. Para que então a sociedade, que os familiares, as pessoas de cotidiano que eles tinham negócios, eles não negociavam mais com eles porque eram cristãos.
Então veja, irmão, que a conversão, ela implica em você uma mudança interna, mas externamente vai ter muita briga, vai ter muita dificuldade. Eu não digo briga no sentido ruim, porque é bom você, ainda que enfrente lutas, o Paulo disse, é bom passar por lutas por amor ao nome do Senhor. Porque você está firmado numa palavra que não vai te deixar você cair. Eu prometo que eu termino agora, porque senão eu vou passar demais. Eu só quero ler a primeira parte do capítulo 3 agora. Põe para mim aqui na referência, capítulo 3. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo de número 8, tá? É assim, ó. Pedro e João, agora aqui eles já tinham 3.000 pessoas convertidas, mais os 120 pessoas que estavam no cenáculo na hora de que foram cheias do Espírito Santo, cerca de 3.120 pessoas. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração à nona. Deixa eu explicar uma coisa para você. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não pode de jeito nenhum se afastar das coisas de Deus. Primeiro, Jesus é o maior exemplo de oração. Ele orava praticamente o tempo todo orando, sempre se preparando em oração. Você já foi cheio do Espírito Santo, você já fez obras para o Senhor, você já foi usado por Deus e não é usado mais, talvez seja porque você perdeu a comunhão da oração. Você já não tem o tempo para ir na igreja mais, você já não tem tempo mais para orar, você já não vai mais para a igreja, você já não ouve mais pregações e por isso você foi perdendo as coisas, você foi perdendo a unção que recebeu. Se você voltar a buscar, ela vai acender de novo, o Espírito Santo vai queimar de novo no seu coração e você vai ser usado por Deus. Embora o que eu estou dizendo para você mostra que Pedro e João, por mais que eles já estivessem cheios do Espírito Santo, eles entenderam que não era só ser cheio do Espírito Santo, eles tinham que continuar buscando a Deus. Tem pessoas que pensam que ela aprendeu a palavra hoje, ou fez uma faculdade de teologia, fez um curso teológico, ou porque ela já leu a Bíblia inteira, ela acha já que não precisa de mais ler a Bíblia. Ela acha que não precisa de orar mais, né? Você cai naquele sono de indolência, aquele acordado desacordado, sabe? Aquela pessoa que está dormente, entendendo, mas dormindo, negando a eficácia da oração, negando a eficácia de uma leitura bíblica, negando a eficácia de tantas quantas coisas que fazem parte do cotidiano de quem é de Jesus. Quem é de Jesus tem que orar, tem que ir para a igreja. Eles tinham uma hora todo dia para ir para a igreja, ouvir a palavra e para orar. E olha o que acontece, versículo 2. E era trazido um varão, de que desde o ventre da sua mãe era coxo, ele era paralítico, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Para a gente fazer uma pequena conjectura, imagine, por exemplo, que todo dia Pedro e João, ele ia para este local, eles iam para o templo para orar, todos os dias. Só que também, junto com essa história, você encontra um paralítico que todo dia está na porta do templo, que alguém colocava ele ali para que ele pedisse moedas por causa que ele era paralítico e ele não podia trabalhar. Embora todos os dias o João passasse pelo paralítico, ele continuava paralítico. Então veja que a busca incessante, as orações, a busca, o clamor dele a Deus faz acontecer isso aqui, ó, versículo de número 3, o primeiro milagre da igreja. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Eu fico pensando quantas pessoas levam as pessoas até a porta do templo, mas não entram. Você, meu irmão, você leva a tua esposa na porta da igreja, mas você não entra. Será que não é por isso que você continua rancoroso? Será que não é por isso que você continua no teu vício? Será que não é por isso que você continua com o teu coração pesaroso? Quantas pessoas conseguiam
fazer uma boa ação, entre aspas, colocando na porta do templo para que ele pedisse moedas todo dia, mas não conseguiam entregar a cura para esse homem. Então veja que Pedro agora, o primeiro milagre que acontece com a igreja de Cristo é esse aqui. Através da busca, através da oração, através de uma constância. Se você não tem constância com Deus, me desculpa, mas você não vai ser usado por Deus. Ponto. Você pode ter uma pessoa que está sempre assídua, mas se você não tem uma comunhão verdadeira, Deus não vai conseguir usar você. Não é porque Ele não quer, é porque você não deixa. Bom, preguei bastante, falei bastante coisa. Vamos só recapitular, porque eu estou fazendo com vocês aqui estudos sobre esse livro de Atos. Aprendemos então que eles foram cheios do Espírito Santo. As pessoas ficaram loucas ali, dizendo, não, esses homens estão bêbados. O Pedro prega a palavra. E quando prega a palavra, a Bíblia diz com clareza que esses homens abrem o coração, se convertem ao Evangelho, 3.000 pessoas são batizadas. E o Pedro, ele continua buscando a Deus. Não é porque você fez uma boa obra ou foi cheio do Espírito Santo que você não tem que continuar. Você tem que continuar, é uma constância. E logo após ser batizados, essas pessoas também iam com Pedro para o templo, para a oração. E agora o primeiro milagre realizado, não por Jesus, mas pelos discípulos, pela igreja de Cristo, começa aqui com Pedro, dizendo, eu não tenho ouro para te dar, eu não tenho prata para te dar, mas eu tenho Jesus para te dar. O que você tem para entregar para as pessoas? Essa é a pergunta que eu faço para você, para a gente orar. O que você tem para dar para as pessoas? Você tem Jesus para dar para as pessoas? Ou você tem amargura? Ou você tem ódio? Ou você tem rancor? Ou você tem sempre uma cara amarrada, uma cara fechada para tudo? O que você tem para dar para as pessoas? Lembre que o que o homem tem de abundância no coração, ele fala pela sua boca, ele fala pelo seu rosto, ele fala pelo seu semblante. A pergunta que eu deixo a você, para que você guarde e fique pensando durante todo o seu dia, de quarta-feira você fique pensando nisso. Se eu sou um cristão, eu quero ser usado por Deus, eu tenho que ter compromisso em estar na oração, estar na igreja, ouvir a palavra, numa constante. Fique firme, pois com certeza o Espírito Santo vai te usar para curar muita gente, para libertar muita gente. E louvado seja sempre o nome de Jesus, porque agora os milagres começam a acontecer, libertações começam a acontecer, curas começam a acontecer, porque algumas pessoas ainda dizem, essas igrejas ficam ensinando de cura, como que eu não vou ensinar a cura se a Bíblia está recheada de cura? Como que eu não vou ensinar milagres? Porque nós não temos que procurar milagres? Não, não mesmo. Você tem certeza que não? Se Jesus ensinou que tínhamos que fazer a obra no nome dele, pelo amor de Deus, olhe para o que você pensa, para o que você fala. Pastor, você que ensina que não existe cura hoje, você vai ter que conversar com Deus diante dele. Você que diz que Deus não cura. Como Deus não cura se Jesus disse, vocês vão curar os enfermos, em meu nome expulsarão demônios. Cuidado para você não dizer que aqueles que falam de cura e mostram a cura, que logo após essa oração quero mostrar um testemunho da nossa igreja aqui. Cura, testemunho de milagre do que Deus está fazendo. Amém? Deixa eu orar por todas as pessoas para que você seja curada agora na glória e no poder do nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu apresento a Ti estes copos com água, sabendo, meu Deus, que assim como Tua palavra, o apóstolo Paulo, ele não podia estar em todos os locais para orar por todas as pessoas, mas ele apresentava retalhos da sua roupa para que todas as pessoas que recebessem esses retalhos ungidos, com uma oração feita pelo apóstolo Paulo, elas eram curadas e eram libertas. Jesus, eu peço que através dessa água, essas pessoas sejam curadas, essas pessoas sejam livres, essas pessoas sejam libertas de amarras que o diabo colocou nesta pessoa desde que ela nasceu. Uma doença, essa pessoa que vive tomando medicamento para os rins, para o fígado, essa pessoa que vive tomando medicamentos para poder conseguir o pulmão trabalhar normalmente, em nome de Jesus, eu declaro a cura completa dessa pessoa, seja do sistema linfático, sistema
endócrino, o sistema digestivo, o sistema reprodutor, o sistema ósseo, o sistema nervoso, o sistema imunológico. Jesus passa em cada célula, passa em cada parte do corpo dessa pessoa, e que a unção do Senhor promova a cura nesta pessoa. Pai, que nestas águas tenha a bênção do Senhor, e todos que delas beberem sejam livres, sejam curadas em nome de Jesus, e todos que creem digam amém. Beba comigo desta água.